DR, né? Era outra coisa, não era vida normal, era uma coisa assim inescrupulosa. E os rapazes também todos chegaram. Depois que se acabou a história, nos conhecemos e os rapazes todos trabalhavam ali pela redondeza. Tinha um rapaz mais velho que estava no trator e eles todos mais fortes, assim, fisicamente, mais preparados. Todos nós pensamos em como salvar essa criança que estava lá dentro do cesto. E a criança, ela estava completamente destruída, porque ela estava num grito de desespero. De repente se acalmou um pouco o vento e pum, o cesto baixou. O cesto baixou, mas não acalmou muito. O cesto baixou mais ou menos, ficou 1 metro do chão. Nós conseguimos pegar no cesto, agarrar o cesto e tira a criança. Eu falei, tira a criança daí, tira a criança. E não conseguia tirar a criança porque não deu para baixar o balão todo. Eram mais ou menos 4 caras, 3 caras segurando o cesto e 2 tentando abaixar o balão, a lona toda, que não é assim uma coisa simples de acontecer. Ainda mais pessoas que não entendem de balão como nós. O único preparado era o rapaz, mas ele estava completamente desnorteado. E aí o rapaz que se chamava Toby, depois fui saber, ele chegou, olhou lá no cesto, a criança estava completamente, devia ter 5 anos, e ela estava caída lá embaixo, o cesto tinha mais ou menos 1,5 metros, era fundo, e o balão era muito grande, e a criança estava jogada lá, apertada assim, gritando, ela estava completamente embrulhada nas cordas que tinham por lá. O cara falou, vai ser muito difícil tirar ela daqui, tem que abaixar o balão, a criança está desesperada, ela está em choque, a criança estava em choque, e não conseguíamos tirar a criança de lá sem abaixar o balão, e o balão não abaixava. De repente, uma dessas propostas que a natureza nos faz, assim, ainda mais num lugar desse, desprovido fortemente da natureza, a física nos ensina isso, a ciência nos mostra isso todos os dias. De repente, veio outro tufão desses, de vento, foi uma força assim que nós humanos não somos capazes de entender aquilo. Veio veio com 2 vezes. A segunda foi mais forte que a primeira e jogou o cesto lá longe de novo. E o balão todo subiu novamente, mais uns 4, 5 metros. Eu escutei a criança. A criança foi jogada de novo, mas o cesto era muito alto, ela não caiu, ainda bem que ela não caiu. E ali todos nós segura na corda, mas quem aguenta o poder da natureza? Era muito forte aquilo tudo que estava acontecendo. Era coisas que não é possível de se vivenciar. Isso tudo eu conto porque a Clarissa depois me contou o que aconteceu. E eu fiquei ali. Nós todos que sobramos embaixo em terra, ficamos puxando o balão, mas sem nós éramos 5 rapazes que não tínhamos estratégia nenhuma. Não ia ter sucesso aquela obra que nós estávamos fazendo ali. Mas a minha, e garanto que dos outros 4 todos, era salvar a criança. A única forma que nós poderíamos ter nas nossas mentes era arrumar uma maneira, uma forma de salvar esta criança. E assim foi a primeira parte, que agora eu vou apresentar a vocês a minha história até aqui, porque eu tive que contar primeiro a história do balão, que chegou bem forte na minha cabeça. Eu e a Clarissa, nós somos um casal a qual a Clarissa foi passar um tempo em Boston, e ela foi fazer lá alguns cursos que era de direito dela, da profissão dela. E eu fiquei no meu estudo físico, gosto muito de ler ciências, estudar sobre os gases de todos os tipos de gases possíveis e impossíveis. Até que a Clarissa, era nos combinado, a Clarissa iria chegar nesta tarde que aconteceu essa história do balão. E
se não tivesse acontecido essa história do balão, iria ser assim uma tarde mais incrível do que foi, mas temos que contar a história do balão. E eu me preparei para receber a Clarissa com um piquenique. Nós fomos até este lugar onde era uma área descampada, só mato, só natureza, no interior de Londres, próximo a Londres. Por isso, eu fui levar a Clarissa a fazer um piquenique, porque nós estávamos distantes, tinham mais ou menos 6 meses que ela estava em Boston. Desculpe, 6 semanas, enganei os 6 meses, que para mim era muito. Ela estava 6 semanas em Boston, e eu passei antes de buscar ela no aeroporto, eu passei numa loja, comprei alguns petiscos para o nosso piquenique. Comprei uma mussarela de búfala, uma bela peça que o rapaz me apresentou. Estava mergulhada lá, assim, parecia que era para nós dois. Comprei alguns outros petiscos. Eu nunca gastei dinheiro com nada na minha vida, a não ser o meu carro e a minha casa, mas eu comprei um livro para dar de presente para chegada nova da Clarissa, que paguei bem caro neste livro, mas para ela, não tem problema algum. E fui recebê-la no aeroporto. Chegando lá no aeroporto, fiquei observando algumas caras das pessoas que recebem as outras no desembarque, como eu. E fiquei observando. Se vocês quiserem contemplar grandes atores, vocês vão na área de desembarque da sua cidade, da rodoviária, do aeroporto, qualquer área de desembarque, que olhem no semblante das pessoas e veem se é verdade aquele sentimento de que o seu ente querido está chegando. Lá no aeroporto, eu fiquei olhando por eram várias etnias, várias culturas e povos diferentes. Tinha um nigeriano esperando o seu parente ou a sua pessoa querida. Eu vi uma senhora gorda, parecia americana, esperando um rapaz. Vi um japonês esperando o seu ente querido. Vi várias formas. Vi várias crianças. As crianças, incrivelmente, pareciam que estavam mentindo da forma como elas estavam se comportando, esperando. Mas as crianças são muito benquistas. E eu fiquei lá olhando e falei, como será que vai ser a minha cara ao receber a Clarissa? Como eu vou me comportar? Será que tem alguém também me vigiando? Será que tem alguém me olhando? Esse sentimento era bem interessante para mim, que nunca tinha assim parado para ver, parado para sentir, na verdade. Eu fiquei ali, eu fui um dos últimos. Eu falei, como vai ser o receber? E eu fiquei olhando, e aí chegou o japonês, chegou uma moça, para ele é muito feliz. As pessoas se tornam outras quando se juntam aos seus entes queridos. É impressionante. Por isso, talvez a atmosfera num lugar desse, no aeroporto, é tão incrível. O nigeriano recebeu um outro rapaz, parecia irmão, parecia familiar muito próximo. A senhora gorda, que parecia americana, recebeu lá um ente querido, ficou outra pessoa. E eu esperando a Clarissa chegar. De repente, sem menos eu perceber, ela toca no meu ombro por trás. E aí eu a recebi, dei um abraço nela. Só depois de alguns 30 minutos, mais ou menos, eu fui me deparar que ela já estava comigo. Até então parecia que era um sonho aquilo lá. E eu parei num lugar próximo onde a gente estava indo, para ela ir trocar os sapatos, e era uma conveniência. E ela, num village, ela parou, ela foi lá no banheiro, trocou os sapatos, voltou toda confortável, e nós chegamos já na área rural de Londres. E ela contou ali, nessa trajetória, tudo o que se passou lá nessas 6 semanas que ela esteve em Boston. Ela foi lá e mandava muitas cartas, e ela me contou que leu algumas cartas das amigas e dos amigos dela,